as redes sociais clamando por atenção e te entregando um conteúdo que está bem alinhado com o que você acredita, a chance da gente se perder é muito grande, né? É. Haja foco. A gente tem sofrido bastante aqui com isso, né? Porque estava lendo uma pesquisa outro dia dizendo que mais de 50% do tempo de trabalho é gasto com redes sociais. Quer dizer, o Exatamente. camarada, né, tá lá, mas não tá lá. O cara chega no trabalho, não dá para passar régua, né? Para não ser injusto. Mas essa pesquisa é do mercado americano. O cara chega no trabalho. Aí começa a falar do vizinho, aí fala do colega, aí para pro café, aí o almoço demora 3 horas. Pô, fim do dia produtividade ruim, ruim para todo mundo, né? Isso. Eu vi aí que o Denison entrou também. Tem até uma piada. O sujeito colocou uma placa, se precisa de ajudante de servente de pedreiro, tá? R$ 500 por semana, sem telefone. Com telefone, 150. Maravilhoso. É isso que a gente está falando. É isso. É, Impressionante isso, cara. as Impressionante. pessoas perdem muito tempo com coisa que é bobagem. É. E o que é, e o que é efetivo. Olha o Maxwell. Maxwell trabalha com nosso amigo aí, Denison. Ah, Já, que legal. já trabalhei com o Maxwell também. Ó, Aparício, é difícil de ver com quem você não trabalhou ainda, né? Assim, não querendo dizer ou revelar aspectos etários. Não se trata disso, né? Ou de experiência, ou de cabelo branco. Cabelo branco tem. Agora eu não estou tendo dinheiro para pintar todo o cabelo de branco. Por isso que aqui atrás ele ainda fica preto. Muito bem. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com muitos profissionais super competentes. Que bom. E com a mente aberta, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Essa é a verdade, né? Every day, todos os dias. É só você querer. É. Tá? Às vezes aprende o que fazer, às vezes aprende o que não fazer. Também tem isso, né? Mas por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Quer ir para o lado bom ou você quer ir para o outro lado. É isso. Agora, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? É isso. É isso. Feliz daquele que passa pela jornada construindo pontes. Amigos, né, mestre? Sim, porque o mundo é muito ajudar e ser ajudado, né? Não Exatamente. necessariamente no mesmo momento. Às vezes você ajuda uma pessoa, o mundo dá a volta, vai reencontrar daqui a 5, 10 anos. Gratidão não tem prazo de validade. Mas Então, ajudar sem interesse, é fazer o bem sem sempre, olhar a quem. sempre, sempre, sempre. É, tem coisa que a gente ajuda visando alguma coisa e tem coisa que a gente faz para Deus, né? A minha mãe, que faleceu agora com 102 anos, dizia que o castigo, aquele negócio de você faz e depois tem que colher, vinha a cavalo. Aí depois, com o tempo, ela corrigiu, ela disse, agora vem pela internet, é rapidinho. É isso. Vai e volta, vai e volta. É. Espera mais uns minutinhos aí, você determina a hora que quer começar. Comandante, por mim a gente já. Você que manda. É? É. Ok. Em respeito à turma que se programou para estar aqui no horário, por mim a gente começa agora e depois quem perdeu pega a gravação. Ok, ok, ok. Então, agora, oficialmente, bom dia. Mais uma vez, um prazer ter o José Carlos Carvalho conosco hoje aqui. Eu acho que é a terceira webinar que a gente faz nesses últimos meses, sendo que a última a gente fez no mês de junho, e foi um mês que a gente dedicou exclusivamente para discutir a reforma tributária. Então, o José Carlos teve a oportunidade de palestrar em um dia, outro dia teve um outro palestrante que era da FenaBrave, e eu acredito que todos que assistiram
agregar alguma coisa a mais, algum conhecimento a mais, dirimir algumas dúvidas a mais. Houve anteriormente uma webinar com o Zé Carlos, onde ele focou basicamente em recuperação de impostos. E a gente que lida com os empresários do nosso segmento de concessionários todos os dias, ouve o pessoal reclamar de mercado, que está mais difícil, que está vendendo menos, e a venda direta está consumindo aí metade das vendas, e esse vender menos significa ganhar menos dinheiro, ter um resultado, um profit, um lucro menor. Então, nós, enquanto Sincodiv, temos a oportunidade de conviver com José Carlos, que é um especialista em recuperação de impostos. E nós entendemos que nunca é tarde para o empresário recuperar os impostos a que ele tem direito. Nesses períodos difíceis, então, a palavra-chave é reforçar o caixa, tá? Então, se a gente tem condições, via administrativa, de recuperar alguns impostos, vamos nos dedicar a isso, vamos fazer um trabalho com especialista no assunto, para que a gente possa reforçar o caixa das nossas empresas. Hoje, especificamente, o Zé Carlos separou 4 itens aqui, que são assuntos que voltaram à tona aí sobre recuperação. Um é sobre juros sobre capitais próprios, que poucas empresas fazem, alguns grupos fazem, mas a grande maioria das empresas não o fazem, tá? E este juros sobre capitais próprios pode ser retroativo. Ele vai explicar o tempo de retroação que pode ser aplicado. Depois, vai falar um pouco sobre o PIS/COFINS monofásico, substituição tributária. Tem vários PIS/COFINS monofásico, e esse especificamente é um assunto que demanda um certo entendimento para se habilitar. Tem também o PIS e COFINS sobre bonificação de montadoras. Durante algum tempo, e até hoje, as montadoras sobrevivem de dar bônus, incentivos e tudo mais para a sua rede. Alguns recolheram os impostos sobre isso, outros não. Houve entendimentos de uma forma, houve entendimentos de outra. Então, o Zé Carlos está exatamente aí para dirimir essas dúvidas. E também, por último, vamos falar sobre imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, sobre o retorno financeiro dos bancos, das financeiras. Pode deixar, não, não pode me dizer a solução de Bom dia, Cláudia. Por favor, feche aí, enquanto a gente está essa explicação inicial. Então, tem esse imposto de renda e contribuição social sobre lucro, sobre o retorno de bancos e de financeiras, que praticamente todas as empresas recebem os financiamentos de veículos, e que também o José Carlos vai dar um enfoque aí de como a gente pode melhorar ou se habilitar a essa recuperação para reforço do caixa. Ok? Dito isso, o Zé Carlos vai fazer a sua apresentação, como sempre, e depois nós teremos um tempo aí para perguntas e respostas. E aí é muito importante cada um tirar suas dúvidas. O Zé Carlos tem algumas ferramentas que ele presta serviço para alguns concessionários aqui do Sincodiv do Rio e de outros Sincodivs e outras empresas. Tem algumas ferramentas aí, alguns termômetros que permite cada empresa interessada que quiser consultar, saber até que ponto pode buscar uma receita a mais, uma receita adicional. A palavra está com vocês, Zé Carlos. Ótima reunião para todos. Obrigado, comandante.
Então, já em seu nome, quero agradecer o convite do presidente do Sincodiv aqui, pela oportunidade da gente ajudar a turma a atravessar o deserto. Os nossos clientes aqui, concessionários, estão reclamando bastante do ano. Alguns estão navegando bem, mas a grande maioria está enfrentando um desafio gigante aqui. Então, a ideia é o que a gente pode fazer de dever de casa para melhorar o nosso fluxo de caixa. Como você, que já é cliente nosso, já bem sabe, né? Sem milagre. Então, aqui na Oliveira e Carvalho, a gente não vende sonho. Então, a gente preza aqui por honestidade intelectual. Então, tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer, tem coisa que é mais segura, tem coisa que é mais arriscado. E aí, cada empresário é que precisa entender o que faz sentido para si. Então, se você é mais conservador, você vai no papai e mamãe. Se você é mais agressivo, você pode sugerir tomar um risco um pouco maior, né? Então, a gente vai apontar aqui o que tem mais segurança, o que tem menos segurança, e aqui, ao gosto do freguês, você tem liberdade para escolher quero fazer, não quero fazer pela via administrativa, ou não, prefiro primeiro fazer pela via judicial, com uma ação judicial transitada em julgado, por aí vai, né? Histórico de 1 minuto para a gente entrar nos produtos. Nós fomos auditores fiscais, eu sou do concurso de 99 para auditor fiscal. Depois saí, passei pelo tribunal, passei pelo Ministério Público e fiz a opção pela iniciativa privada já tem bastante tempo, aqui na Oliveira e Carvalho. A gente hoje cuida aqui, tem orgulho de cuidar de aproximadamente 2.000 empresas, dentre as quais turma lá do Simões, turma lá da Coca-Cola, a gente cuida aqui recuperamos os impostos da Bombril, a JBS é o meu maior cliente aqui, mas o nosso foco de fato, em que pesa esses clientes gigantes, é o segmento de concessionária. Talvez sejam cerca de 250 a 300 concessionárias, é onde a gente de fato investe a maior parte do nosso tempo. Nós aqui não somos uma empresa, nem escritório de contabilidade, nem escritório de advocacia. Nós somos uma empresa que orienta o concessionário a como recuperar administrativamente o imposto. E aí, essa é a ideia aqui, né? O que tem de novidade na praça para ajudar o nosso fluxo de caixa? Vamos começar aqui falando um pouquinho especificamente do JCP, do Juros sobre Capital Próprio, né? Então, contextualizando, e aqui você já fica à vontade para me interromper. Então, se você quiser falar, fica à vontade, tá? Se a gente vai, no fim da apresentação, abrir um tempo para você tirar dúvidas. Mas se na hora que eu trocar o produto, for passar para o outro, você quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá? Abre o microfone aí e manda bala. Então, que história é essa de juros sobre capital próprio e por que agora é interessante e antes talvez não fosse, né? Contextualizando, você tinha antigamente uma coisa chamada correção monetária de balanço, tá? Eu sou desse tempo lá, até 94. Aí acabaram com a correção monetária de balanço e a Lei 9.249 de 95, isso já tem 30 anos, meu Deus, trouxe um benefício tributário para fim de diminuição do valor do imposto de renda a pagar, e chamou isso de juros sobre capital próprio. Então, o que é o JCP? É uma vantagem, uma oportunidade tributária de você lançar como despesa financeira a rentabilidade dos sócios. E uma vez que você trata essa rentabilidade dos sócios como uma despesa financeira, ela é dedutível para fim de RPJ e CSLL. Então, o valor que você lançar como juros sobre capital próprio, você economiza aproximadamente 34%. Ou seja, uma tremenda vantagem. Você vai ficar aí um bom tempo economizando ou pagando praticamente nada de imposto de renda e contribuição social com o JCP. Porque normalmente quando o dono da concessionária vai fazer a retirada dele, ou ele faz isso via salário, o que não é muito legal, porque você vai ter incidência de imposto de renda e vai ter incidência de contribuição previdenciária patronal, né? Então, a maioria dos empresários faz a retirada da sociedade, seja pessoa física ou jurídica, tá? É indiferente. Ele faz a retirada como dividendo. Só que o dividendo tem um impacto fiscal nulo, né? Porque o dividendo, ele não é nem dedutível para quem paga, para a concessionária, e nem tributável para quem recebe. Porque dividendo não é despesa, dividendo é distribuição de lucro, né? Então, uma vez que ele não é despesa, ele não afeta a base de cálculo de RPJ. E uma vez que ele não é receita, ele é um rendimento isento, quando o dono da concessionária recebe, ele lança lá na DIPF dele, pessoa física se for, como rendimento isento. Também não paga nada de imposto de renda. O que a gente tem aqui é uma alternativa de você fazer a retirada, de você contabilizar a retirada da concessionária como juros sobre capital próprio. E aí deixa de ser uma distribuição de lucro para ser uma despesa barra receita financeira. Porque se você lançar o JCP
como despesa financeira, ele é despesa financeira para a concessionária que paga e ele é receita financeira para o dono da concessionária que recebe. Então ele é dedutível na concessionária e tributável para quem recebe. Aí você fala assim, pô, então a vantagem é nenhuma, né? Porque você debita de um lado, acredita do outro, não. Ele é vantajoso, sim, porque as alíquotas são diferentes, né? Ao passo que quem está pagando vai economizar 34% de RPJ e CSLL, quem está recebendo o JCP vai ter uma tributação definitiva de 15% retido na fonte. 15% e fim. Não tem ajuste, né? Ah, eu sou pessoa física, dono da concessionária. Vou ter que fazer alguma conta de ajuste? Não, é 15% e ponto. É uma tributação exclusiva, né? Ah, eu sou uma. Na minha concessionária, o dono é uma pessoa jurídica, é uma empresa investidora, é uma empresa de locação de imóveis, lá optante pelo presumido. Vai pagar 15%. Então, a tributação para quem recebe é definitiva em 15%. E a tributação para quem paga, ela é de 34%, quer dizer, a dedutibilidade. Então, na verdade, quando você faz 34 menos 15, o teu ganho líquido para fim de RPJ é de 19%, que é a diferença. Ou seja, o que você lançar como JCP, você vai economizar 19% desse valor. Então, ao invés de você pagar 34 para o governo, na concessionária, você vai pagar 15 na pessoa física ou jurídica ou dono. Então, 39 que você economiza, 15 que você paga, você ganha 19%. É um caminhão de dinheiro, né? Na prática, se você vai pagar 15 e não 34, você está economizando aí mais ou menos 2/3 de imposto de renda, né? Então, uma tremenda vantagem. Por que antigamente a turma não dava muita atenção? Porque a forma de calcular o JCP geralmente não dá um valor muito grande, né? Como é que você calcula o JCP? A gente tem um manual aqui, dizem até que é o manual mais famoso da internet, é o nosso, de JCP, né? Mas a forma de você calcular, deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês verem como é que funciona, né? Então, JCP está aqui, é uma previsão expressa na lei, né? Então está aqui, a pessoa jurídica pode deduzir, para fim de apuração do lucro real, o juro sobre capital próprio, né? E a forma de você calcular é isso aqui: você pega o patrimônio líquido da empresa, ajustado, né? Tem 500 ajustes, e você aplica TJLP sobre o patrimônio líquido ajustado da empresa. Então, se eu admitir que a TJLP ela é de 7%, né? E que o patrimônio líquido de uma concessionária, qualquer que seja o valor, vamos botar lá 10 milhões, né? Então você bota lá 7% de 10 milhões, vai dar 700 mil reais. Você pode calcular uma vez por ano, né? Então você pega o patrimônio líquido da empresa, né? 10 milhões, por hipótese. Aplica TJLP, 7% de 10 milhões, 700 mil. Esses 700 mil que eu calculei, eles podem ir direto na hora que você for calcular o imposto de renda e deduzir da base de cálculo de RPJ. Então você vai, se o teu resultado, teu lucro era alguma coisa, vai ser alguma coisa menos 700 mil reais. Então você está baixando a base de cálculo de RPJ, né? Então é isso. Quando eu falei que você tem 200 contas para ajustar, é o que a gente trata no nosso manualzinho, né? Então você faz uma série de ajustes no patrimônio líquido, considera capital, reserva de capital, a reserva de lucro sim, mas tem que tirar a reserva para subvenção. Tem um monte de ajustes para fazer aqui, o que torna a continha um pouquinho mais complicada, né? Mas isso aqui se precisar de ajuda, a gente ajuda você a fazer a continha. A parte legal da história é a seguinte: que você pode fazer o JCP de forma retroativa. Então você pode calcular o JCP para anos anteriores. Aqui é que está a beleza do negócio. Às vezes, calculando um ano só, o valor não é muito significativo. Mas quando você retroage o período todo que você pode retroagir, e a gente pode retroagir até 96, né? 1996, claro, desde que você consiga comprovar e tenha uma contabilidade que dê lastro a esse cálculo. Então, você pega o valor de um ano, né? Então, essa continha que eu fiz, TJLP, sobre patrimônio líquido ajustado para 2024, por hipótese, eu vou fazer para 23, 22, 21, 20, 19, 18, 2015, 2010, 2009, 2008. Eu tenho SPED aqui até 2008. Então, de 2008 até 2024, é mais fácil de você conseguir comprovar. De 2008 para trás, aí tem que entender quem guardou a documentação, né? Então, a gente consegue retroagir até onde a gente consegue fazer prova. E aí, quando você pega essa continha e vai fazendo uma vez por ano e vai acumulando esse valor, né? Isso vai dar para você um número gigante. Quer dizer, as concessionárias que a gente tem feito aqui têm dado dezenas de milhões de reais. Porque você tem o caso do cara que nunca fez,
Você tem o caso da concessionária que fez alguns anos, mas não fez o período inteiro, porque não sabe o que dá para fazer, não sabe como fazer, né? E você ainda tem o caso da concessionária que calculou errado, porque ele considerou, às vezes, por exemplo, só o capital, porque não sabia que deveria considerar outras contas de patrimônio líquido. Então, de uma forma ou de outra, esteja você em qualquer um dos três cenários, a gente tem aqui, dá para fazer essa conta de forma retroativa e o número costuma ser bastante significativo, né? Claro que você tem, eu estou fazendo curta, uma longa história, porque você precisa, para que o CARF reconheça esse negócio, você tem que fazer um monte de ajustezinho, juntar um monte de conta, mas a grosso modo o número é muito bom. O Maxwell quer falar, pode dizer, mestre, fica à vontade. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, bom dia, seja bem-vindo. Zé Carlos, bom dia, Paris, tudo bom? Bom dia, Maxwell. Seja bem-vindo. Legal. Olha só, eu fiquei só com uma dúvida que é o seguinte: a Lei 14789 de 2023, ela criou dois limites para dedutibilidade, né? Lucro E aí, acumulado? Uhum. isso, É, 50% lucro isso. acumulado, 50% lucro líquido. E se você só tiver o lucro acumulado e não tiver o lucro Conseguiu? líquido, você É, consegue mesmo assim provisionar? comandante, é dos dois o maior. Entendi. E não, eu não Eu preciso consegui, tô mostrando aqui necessariamente, pro computador. eu não preciso necessariamente ter lucro. Se eu tiver prejuízo, tiver lucro no lucro acumulado, acabou, segue o lucro acumulado. Lembrando, sim, o seu raciocínio está perfeito, porque é dos dois o maior, mas espera só um minutinho. Porque, assim, uma das grandes vantagens, Maxwell, do JCP é que ele não está sujeito àquela trava de 30% do prejuízo fiscal. Porque quando a Sim, gente apura um prejuízo Não vai, não, fiscal porque você não ou uma deve ter base o que. negativa de CSLL, você não, o governo não te restitui, mas ele permite que você trate isto extracontabilmente lá na parte B do LALUR e você sim, aproveite isso em Não vai, você exercícios não conseguir nem futuros assistir. limitado, tem alguém com o microfone aberto, limitado a 30%. O JCP, ele não está sujeito a essa trava de 30%. Então, comandante, se você disser assim para mim, pô, eu não tive lucro esse mês, eu não lançaria o JCP no resultado de um mês, se você faz real com um pagamento mensal por estimativa, se você faz trimestral no fim do trimestre. Porque se você lançar o JCP naquele período e o teu resultado já era negativo, a hora que você lança uma despesa financeira, que o JCP é uma despesa financeira, o teu resultado vai ficar mais negativo ainda. Então, se o teu prejuízo fiscal ia ser de 100, ele vai ser de 500. Aí qual é o problema? É que quando você lá na frente, em algum outro período futuro, tiver lucro, como você já lançou o JCP, ele vai ficar sujeito ao teto de 30%. Então, comandante, o que eu faria? Eu calcularia o JCP, né? Se você não tem lucro líquido, mas tem lucro acumulado, você tem o direito de lançar, mas eu calcularia e não lançaria, para que ele não se transforme em prejuízo fiscal e esteja sujeito à trava de 30. Eu deixaria para lançar somente no período em que você tivesse um resultado positivo. Sugestão, tá? Senão você vai acabar limitando o teu benefício. Ficou claro, mestre? eu entendi. Eu tenho direito, só que aí vai ficar limitado a 30%, né? Se você lançar nesse período que você tem prejuízo, sim. Sim, mas assim, o fato de eu não lançá-lo, eu continuaria com o direito de distribuí-lo para o sócio? Essa é a beleza do negócio, comandante. Aqui está a cereja do bolo. Desde que você cumpra os requisitos impostos pela Receita Federal, e aí a obrigação de te assessorar é a do teu consultor, nesse sentido, sim, você pode lançar de forma extemporânea e sem retificar a obrigação acessória. Essa que é a beleza Bom, do negócio, né? Porque o que acontece? Quando você faz uma informação errada para o fisco, você é obrigado a retificar a obrigação acessória para que o fisco consiga enxergar que você está corrigindo rota. Esse sim, caso, comandante, não é correção de rota. Você não errou. Você tinha a liberdade de calcular e lançar naquele ano ou não. Então você pode calcular e lançar quando melhor lhe aprover. Esse é o julgado. Esse é que é o barato do negócio, né? Porque a Receita enchia o saco dizendo assim: ah, não, você está sujeito a lançar só o dos últimos 5 anos. Porque quando se pensa em matéria tributária, praticamente qualquer coisa é 5 anos, né? Passou de sim, 5 anos para sorrir e para chorar. A Receita não consegue te cobrar e você não consegue recuperar. Só que nesse caso, não é o imposto pago a mais, não é o imposto pago a menos. Eu não tô recuperando um imposto que eu paguei a mais. Eu simplesmente eu tinha a opção de lançar lá atrás ou não.
Então eu lanço quando eu quiser. O que está na legislação, porque a lei não trouxe essa restrição. E a Receita Federal tentou, via instrução normativa, limitar esse benefício. Aí caiu com o julgado, né? Então esse é que é o ponto. Você pode lançar quando você quiser. E aí, como é que eu passaria para frente pelo financeiro esse valor, caso, como eu não tenho ele lançado, né? Eu só teria. Como é que faria para ter esse registro, né? Aqui, dá uma olhadinha aqui, chefe. Faz de conta que você teria um resultado, para fins hipotéticos aqui. Sim, Seu lucro seria de 3.359.57657. É um lucro qualquer lá, né? Um lucro sim. antes do imposto de renda. Aí a gente retroagiu, foi lá atrás, aí calculou o JCP do ano de 2024, calculou o JCP de 23, 22, 21, até 2008, quando você tem SPED, por hipótese. Uhum. Deu 20 milhões. Então você tem, comandante, o potencial de lançar 20 milhões de JCP no ano que você quiser. Aí, Sim. esse ano, como você teve, ou nesse trimestre, como você teve um lucro de 3.359.576, eu vou lançar o JCP no valor suficiente para zerar o teu LAIR e a tua base de CSLL. Então, eu vou Ok. lançar o JCP no mesmo valor que você tem de lucro, de forma que o teu LAIR seja zero, né? E aí, quando ele for zero, o teu benefício bruto é que você vai deixar de pagar os 34% sobre o que seria lucro, porque o teu lucro agora vai ser zero. Então você vai economizar 34% de 3, vai economizar 1.142.000. Isso é o que você pagaria de imposto de renda na PJ, não vai pagar mais, né? Sim. Aí, por outro lado, você vai ter que vai ter que reter na fonte os 15% em nome de quem está recebendo, PF ou PJ. Então você Sim. vai recolher 503. Então o teu lucro, na verdade, é a diferença de 1.142 que você deixou de pagar na PJ, 503 você teve que recolher na PF ou na PJ, dono da concessionária, o teu benefício líquido vai ser de 515.695, já considerando aqui o PIS/COFINS se for PJ, que se for pessoa física não tem, né? Não, Então você, não, desculpa, José Carlos, até te interromper. Eu entendi. Mas a questão que eu estou querendo falar é o seguinte: para eu repassar, porque, por exemplo, o JCP ainda tem o benefício de você não ter INSS, certo? sim, perfeito. Então é muito bom para remunerar os diretores, correto? Então, Os assim, sócios, os os sócios. sócios, os sócios. O que que acontece nesse caso? Se eu deixar de provisionar, eu não tenho como repassar esse valor para os sócios. Entendi. Tem que Entendeu? provisionar. Então, assim, o caso é o seguinte: eu entendi a lógica do Você não tem abatimento do lucro. resultado. Você não tem É, lucro, né? Você não eu tem não tenho lucro. lucro. Mas não é, não, é inquestionável o benefício em relação ao passar o pagamento para os sócios, entendeu? É. Aí eu tenho que Deixa. escolher o que, que é a melhor forma de É. pagamento. Eu acho que, comandante, tua dúvida é muito legal. Deixa eu te dar uma sugestão. Quando você pensa, porque são coisas diferentes, né? Quando a gente pensa Sim, em empresa, você tem o fiscal, você tem o contábil, sim, você tem o societário, o financeiro e o gerencial. São cinco perfeito. perspectivas diferentes para um gestor de empresa. Sim, Do ponto de vista tributário, só faz sentido você lançar o JCP se você tiver lucro. Então, o sim, primeiro ponto é, se você não tem lucro, já não vais pagar imposto de renda, não faz sentido queimar o teu JCP nesse período. Então, o pressuposto um é o seguinte, Maxwell, tem lucro? A resposta é essa. Se você disser assim para mim, eu tenho lucro tributável, lança o JCP. Não tem lucro tributável, não lança o JCP. Então, esse desafio de, puta, eu não tenho lucro, como é que eu vou distribuir? Sequer vai existir. Porque se você não tem lucro tributável, não faz sentido lançar JCP. Então, você não vai ter nem o que pensar em distribuir para os sócios, né? Você só vai ter o problema de, meu Deus, como é que eu vou distribuir se eu não tive lucro? Se você tiver lucro, que é a situação que você vai poder usar o JCP. Então, das duas, uma, ou você tem lucro e você lança o JCP e, consequentemente, por ter lucro, vai ter capacidade de distribuir para os sócios, ou você não tem lucro, não faz sentido já o JCP neste momento, guarda para usar no momento futuro, que aí quando você tiver lucro, não só você vai ter o benefício do JCP, como também você vai ter a capacidade de fazer o pagamento aos sócios. Essa é a minha sugestão para você. Ponto 1. Ponto 2. Agora resolvendo o teu outro problema, que você falou assim para mim, puta, eu queria distribuir para os sócios, mas eu não tenho resultado. eu Vamos tenho lucro, lembrar, eu tenho lucro acumulado, né? Só aí, não tenho pronto, resultado. Eu tenho já lucro acumulado. já marcou o gol, chefe. Já marcou o gol. Então, se você não, na perspectiva societária, se você não tem lucro fiscal, tributável, e, portanto, não faz sentido queimar o JCP, mas tem lucro acumulado ou reserva de lucro, você pode fazer a distribuição para os sócios. Esquece o JCP. Faz a distribuição a débito das contas outras de patrimônio líquido.
E aí eu vou ter que ficar sujeito à trava de 30, mas mesmo assim ainda é negócio. Mesmo assim, não é negócio, é isso. O JCP, comandante, só faz sentido se tiver lucro tributável. Aí você casa os dois benefícios, senão deixa pausar depois. Beleza, obrigado. Respondido, comandante? Perfeito. Maravilha. Mais alguma pergunta? Posso para o passo 2. Oi, Sr. Carlos. Tudo bem? Tudo bem? Comandante E- Délison falando? Sim, Délison. Tudo firme, Então, mestre? tudo bem, graças a Deus. Nesse sentido aí que o Maxwell levantou, no caso de lucro acumulado, mesmo tendo prejuízo, mas tendo lucro acumulado, vai valer a pena você fazer a provisão para poder pagar aos sócios, Sim, né? você E no caso de não ter lucro acumulado, não tem o que distribuir. A distribuição de mas eu dividendo, posso fazer mesmo assim a provisão? você pode tratar como mútuo, não como distribuição de lucro, porque o dividendo, ele é distribuição de lucro, que pressupõe a existência de lucro. Se você olha o patrimônio líquido, você não tem nem lucro acumulado e nem qualquer outra conta de reserva de lucro, à exceção da reserva para subvenção, que ela não pode ser distribuída, senão você acaba tendo que tributar para fim de RPJ, né? Então, pensa assim, abre o PL e vê as contas que tem lá. Capital, reserva de capital, reserva de lucro, lucro acumulado. Se tem lucro acumulado, você pode distribuir. Se dentre as reservas de lucro, tirando a reserva para subvenção, tem saldo, você pode distribuir. Se você não tem nenhuma dessas contas com saldo para fazer a distribuição, você não pode lançar a remuneração dos sócios como distribuição de lucro que você não tem. Mas você pode fazer isso como mútuo. Não tem problema nenhum. Então você vai lá, faz crédito à caixa pela saída do dinheiro, e vai fazer débito e vai fazer a Mesmo, contrapartida. mesmo considerando o capital social? Eu não Você tenho, pode. se eu não tiver lucro acumulado, eu tenho prejuízo acumulado, mas Tá. tenho o capital sobre o qual eu tenho que remunerar os sócios. Eu não posso fazer a provisão do JCP baseado no capital? Pode. São coisas diferentes, né? Então, vou focar primeiro na questão societária. Na questão societária, se você tem um compromisso, obrigação de remunerar os sócios, você pode fazer isso ou a débito de conta de patrimônio líquido, tendo saldo, e aí pode ser da reserva de lucro menos a reserva para subvenção, pode ser até a crédito da conta capital, só que você vai ter que alterar o capital da empresa lá na junta para ficar amarradinho. Ou Sim. você, ou você, comandante, não mexe no patrimônio líquido porque não tem saldo e faz isso aí como se fosse um empréstimo a sócios, né? Então você faz crédito à caixa, débito mútuo junto aos sócios, né? Lembrando que qualquer débito você tem que lançar para sócio, tem que lançar no ativo não circulante, lá no ativo realizável a longo prazo, né? Então com isso você resolve a questão societária, que é garantir que os sócios façam a retirada da empresa. Tá dado. Do ponto de vista de JCP, eu preciso aí. Vamos esquecer a questão societária e vamos olhar a questão tributável. A primeira pergunta é: você tem lucro tributável? Porque só faz sentido você lançar o JCP se você tem lucro tributável. Se a resposta for sim, você tem lucro tributável, vale a pena usar o JCP. Então a gente vai usar para baixar a base de cálculo. Essa é uma perspectiva, né? Aí você fala assim para mim, pô, como é que eu. Agora vamos entrar na terceira perspectiva, que é a forma de calcular o JCP. A forma de calcular o JCP é patrimônio líquido ajustado. Aí eu tenho que pegar todas as contas de PL. Ah, eu não tenho lucro, eu tenho prejuízo. Eu faço o ajuste para você. Vou pegar lá na lei e vou fazer um a um. Lembrando que o teu patrimônio líquido é dinâmico, né, Delson? Porque como eu vou calcular uma vez por ano no fim do ano, o teu patrimônio líquido de 24 é um, de 23 é outro, 2018 é outro, 2012 é outro. Então, às vezes, pode ser que num ano você não tenha nem muito saldo. Quando eu aplicar a JCP sobre o PL ajustado naquele ano, não dá grande coisa, mas no ano anterior a composição do patrimônio líquido era diferente. Então, pode ser que dê um número maior. Então, eu vou fazer uma vez por ano, retroagindo até 96, se eu conseguir fazer prova. Em algum desses anos aí, comandante, você vai ter algum saldinho legal que na hora que eu fizer o acumulado, vai dar um número bom. Ok, Foi? beleza. Mais alguma pergunta, JCP, ou vamos para o próximo? Beleza. Então, depois alguém lembrar no fim, pode perguntar, tem problema não, tá? Próxima pauta. Vamos falar aqui de juros for plan, né? Que história é essa aqui? Vocês que conhecem essa pauta melhor do que eu, sabem que a lei Ferrari, ela obriga, a lei 6279, ela obriga
às concessionárias a manutenção de um estoque mínimo de veículos, né? Isso passa também pelo acordo que cada concessionária tem com a montadora. E às vezes o concessionário financia isso com recurso próprio, mas na grande maioria dos casos, quem financia a aquisição de automóveis novos é a própria montadora diretamente ou a montadora por meio de um banco, do banco da montadora. Então, na maior parte das vezes que a gente vê aqui, a montadora emite a nota lá, fatura o carro contra a concessionária, tem aquele transit period lá, né, em que demora para o carro sair do pátio lá para chegar até a concessionária. Nesse período você geralmente não há cobrança de juros, mas passado esse período começa a vencer os juros, né, que a gente chama geralmente de juros for plan, né, que é o juro de financiamento pago pelo concessionário à montadora. Esse juro gera crédito de PIS/COFINS. E 99% das concessionárias do Brasil não se creditam de PIS/COFINS dos juros for plan, né? Então a gente pode tomar o crédito, claro. De novo, estou fazendo curta uma longa história. Você tem 1 milhão de condições para poder se creditar de PIS/COFINS retroativo dos juros for plan, mas pode, né? A Receita Federal já regulamentou o tema na IN 2121 de 22, prevendo que, dependendo da natureza da despesa, ela gera crédito de PIS/COFINS. Então, nós podemos nos creditar retroativamente dos juros for plan em se tratando de concessionário, tá? Por 2 motivos, né? Primeiro que as despesas que decorrem de lei, né, não é discricionário, a concessionária obrigatoriamente vai incorrer naquilo, obviamente, ela tem que gerar crédito PIS/COFINS, né? E aí você tem a Lei Ferrari, lá no artigo 10, obrigando a concessionária a manter estoque. Como o dinheiro não dá em árvore, você só consegue manter em estoque se você financiar, né? Então, a consequência do financiamento, que é a despesa com juros, né, é uma despesa legal, decorre de lei, né? Ainda que não fosse uma despesa legal, o STJ ele também já julgou lá que todas as despesas essenciais ao negócio, elas geram crédito de PIS/COFINS, né? Inclusive, essa decisão, ela é uma decisão em recurso repetitivo, não é nem uma decisão individual, que geraria efeito só para aquela empresa, não. Ela vale para todo mundo que está nessa mesma situação. Então, mesmo que não tivesse imposição legal, ainda assim, ninguém duvida que a despesa com juro é uma despesa necessária à concessionária, porque é a despesa com juro que viabiliza o estoque, portanto, o produto, que é o que é a razão de ser da concessionária, né? Então a gente consegue calcular retroativamente, montar um laudo para suportar caso haja fiscalização da Receita Federal para permitir que você se credite dos juros for plan. Aqui a gente tem um númerozinho bastante interessante também, tá? Alguns cuidados importantes. No universo de 300 concessionárias que a gente atende hoje, tem situação que a gente consegue recuperar muito, tem situação que a gente recupera pouco crédito de PIS/COFINS de juros for plan. Por quê? Porque depende da forma como a montadora acorda isso com a concessionária. Então, por exemplo, eu tenho aqui caso de concessionária que o financiamento ele é feito por meio de um FIDIC, né? Então tem montador aqui que cobra 2 tipos de juros, né? Cobra o juro que eles chamam de juro clássico, que é o típico juro for plan, esse eu consigo recuperar. E tem essa mesma montadora, ela combina, ela tem por uma questão de estratégia tributária, depois eu explico, ela monta um FIDIC. E aí ela, montadora, aporta capital no FIDIC e o concessionário aporta capital no FIDIC. E o capital fica dentro do FIDIC. E aí o FIDIC é que vai financiar esse negócio para a concessionária. E aí o que acontece? O concessionário paga o juro para o FIDIC e depois recebe de volta. Por que ele paga e recebe de volta? Ele paga porque ele está usando o empréstimo feito pelo FIDIC. E ele recebe de volta porque ele é o sócio do FIDIC. Então ele tem despesa financeira de um lado e receita financeira do outro. Se esses caras equivalem, não há que se falar de crédito de PIS/COFINS, né? Que, pô, você teve débito e teve crédito desse troço. Então, nesse caso, para esta montadora, ou para esse conjunto de concessionárias desta montadora, eu não consigo fazer a recuperação do pedaço do financiamento que é oriundo do FIDIC. Aí eu tenho o caso aqui de uma outra montadora que ela faz assim, ela financia via FIDIC, mas ela gera uma taxa subsidiada para a concessionária. Porque da mesma forma a concessionária também aporta capital no FIDIC, então a concessionária acaba sendo sócia do FIDIC também, que financia a própria concessionária. Então a concessionária, o FIDIC, ele aplica, ele capta, ele empresta, capta, empréstimo e acaba gerando um juro subsidiário
para concessionária. Por exemplo, nesse caso dessas concessionárias, o custo efetivo é 0,15 aqui, é muito pouquinho. Então eu tenho que olhar o custo efetivo para poder me creditar do custo efetivo para aquela concessionária e não do juro nominal, né? Então, assim, aqui dentro eu trabalho hoje para 10 grupos de concessionárias, quer dizer, 10 grupos de montadoras diferentes. Cada uma tem uma regrinha separada. Para uns eu recupero muito, para outros eu recupero pouco, tem que ver caso a caso. Mas, a grosso modo, o que tem que ficar na tua cabeça é: dá para se creditar de PIS/COFINS retroativo de juros forplane. Não é o dinheiro que resolve a vida, mas ajuda. Tem dado aí de 300 mil a 2 milhões. Então já ajuda no caixa aí da concessionária, tá? Alguma pergunta especificamente em relação a juros forplane? Zé Carlos, Fala, comandante. inicialmente, o financiamento de estoque era exclusivamente via Forplane, tá? Onde o concessionário dava uma garantia real para o banco da montadora e todo o estoque era financiado desta forma. De 2010, 2007 para frente, algumas montadoras criaram os seus planos de capitalização, que evoluiu para o FDIC, tá? Então, nós tínhamos antes o Forplane, passamos por um sistema híbrido, tá? Que era o plano de capitalização, que ficava no nome do concessionário, sendo que a gestão sempre foi da montadora. E evoluiu por uma questão tributária para o FDIC, tá? Você vai encontrar na 4 rodas todas essas nesse mesmo passo. Agora, em 2 rodas, você basicamente só vai ter Forplane, tá? E numa parte da vida de 2 rodas, principalmente Honda, você tinha que comprar a moto à vista. Depois é que se criou o Forplane Honda, deve ter uns 8 anos para cá, entendeu? Então, é um mercado também que você pode explorar o segmento de 2 rodas aí, certo? Excelente, comandante. Golaço. Registradíssimo. Fala, Maxwell. O caso pode retroagir, procurar períodos anteriores para ter esse crédito, né? É isso, chefe. Abaixo aí, Maxwell. Não deu para ouvir direito. Oi. Posso catar períodos anteriores que eu tive essa despesa para gerar crédito, né? Pode. A gente consegue retroagir. Aqui, comandante, como a gente está falando de uma recuperação de impostos, aí, Maxwell, não tem jeito. Aqui eu estou sujeito ao prazo de 5 anos para quem não tem nenhum tipo de decisão judicial que permitiria você retroagir um período de tempo maior. Então, nesse caso, sim, 5 anos. A maioria das concessionárias, Maxwell, tem aquele sisteminha que você consegue ver até pelo chassi, né? Porque o nosso laudo aqui. O que acontece? Eu tenho que estar pronto para uma fiscalização da Receita Federal, né, que está lá para encher o saco, não está lá para ajudar. A Receita no Brasil ela não tem o viés de parceria consultivo como tem nos Estados Unidos. Eu tenho um braço meu, eu opero eu opero em diversos países do mundo, né? E opero bem e gosto muito dos Estados Unidos. Lá é diferente, porque lá nos Estados Unidos os caras antes de botar uma lei em vigor, cara, eles chamam os consultores, chamam os empresários, eles estressam muito o tema antes desse cara virar uma lei. Por isso que você tem tão pouco conflito, né? Aqui não. Aqui a finalidade da Receita é dane-se você, empresário, gestor, quero nem saber, porrada, tiro e bomba. Então, é gato e rato. Então, eu tenho que estar sempre pensando em bem fundamentar qualquer aproveitamento de crédito. Então o laudo ele é necessário para suportar isso. Então, é bom que você tenha um sisteminha, prepare por chassi. Tem uma forma mais rápida de fazer a conta, que é simplesmente pegar o teu boleto, né, que você deve ter um boleto lá de despesa financeira, né, e calcular sobre o boleto. Dá também, mas eu acho melhor a gente fazer a coisa com ciência. Ô, Zé Carlos. Perfeito. Diga, mestre. Então, pelo que entendi que você disse, tudo bem, eu retroajo há 5 anos, mas levanto lá a despesa financeira que porventura eu tenha, mas eu tenho que considerar também a receita financeira que eu tive da remuneração do FDIC, né? Exatamente o que você E falou. é sobre o saldo, se
se houver mais despesas do que receitas, sobre esse saldo é que eu vou tomar crédito. Exatamente o que você falou. Ok. Zé Carlos, só complementando, o Forplan nas montadoras, todo mês emitia, o banco da montadora emitia um extrato informando, ó, seu boleto é X, que compreende esses e essas unidades que ficaram X dias no seu estoque. Você explicou antes, eu acho que o Délison talvez não tenha visto, mas no caso de FDIC, o valor, o percentual de receita, eu acho que vai ser muito, muito pequeno, tá? Porque é uma sociedade onde você tem um sócio oculto, no caso, o concessionário, e tem o banco da montadora, ou banco de terceiros aí. Esse aí eu não vejo muita vantagem de crédito. Agora, tem que buscar no Forplan. No Forplan, você vai ter com certeza, tá? É exatamente como você falou, comandante. Sim, exatamente como você falou. Posso ir para o próximo, chefe? Pode. Não Então sei vamos se mais nessa. alguém. Se alguém tiver pergunta, fica à vontade, tá? Esse aqui, que é o produto com o maior valor que a gente vai falar hoje, disparado, que é a recuperação do PIS/COFINS monofásico ST, né? Deixa eu explicar como contextualizar para você entender aqui onde vamos chegar, né? Porque de repente você pode pensar assim, pô, o PIS/COFINS é monofásico ou ele é ST? Sim, sim, são conceitos legalmente diferentes, em que na prática eles são exatamente a mesma coisa, né? Porque tanto a monofasia quanto a substituição tributária são formas de antecipação do imposto. Quer dizer, o governo, com medo de tomar um calote, ele exige que você antecipe o pagamento do imposto na compra e não na venda. Por isso que é uma antecipação, né? Você está calculando sobre uma base de cálculo arbitrada, tem lugar que chama de pauta lá em Minas Gerais, no Rio é MVA, margem de valor agregado, tem PPS, preço público sugerido, não importa. Significa que o governo fala assim, cara, eu quero garantir logo na primeira etapa, na primeira operação, o imposto da cadeia toda. Aí o comprador, antes de vender, já antecipa PIS, antecipa COFINS, antecipa ICMS, dependendo do modelo do produto. E quer dizer, você calcula sobre uma base projetada e não sobre um preço efetivo de saída quando você compra. Até porque quando você está comprando, você não sabe quanto você vai vender. Por isso tem que ser um preço projetado, né? Bom, o que aconteceu é que alguns anos atrás saiu no STF, é uma decisão transitada em julgado, em repercussão geral, frise, quer dizer, uma decisão que vale para todo mundo, o direito de um concessionário recuperar o ICMS que pagou a mais na aquisição, né? Então, traduzindo, quando você compra um carro e algumas autopeças, eles têm substituição tributária para fim de ICMS. Então você antecipa, no caso dos carros, um 11,6 de PIS/COFINS e você paga um ICMS ST de 12, né? Sobre um preço de saída projetado. Aí o governo, quando fez essa conta, ele estava arbitrando que o concessionário ia revender o carro com uma margem, quem já fez a conta sabe, na margem da 25% a 30%, que praticamente nunca você consegue, você concessionário, revender um carro com uma margem de 25, 30. Dependendo do modelo da época, você vende com uma margem de 4, 6, 8, né, por cento. Ou seja, o concessionário ele antecipou um ICMS ST que não se concretizou na saída. Ele antecipou um ICMS que, se ele fosse calcular o preço real e não o preço projetado, ele ia pagar muito menos. Aí, o que o STF decidiu? Que desde que você comprove que você vendeu por um preço real, você concessionário, por um preço real com uma margem pequenininha, você consegue pegar de volta o ICMS que você antecipou, comparando o preço projetado com o preço real. Isso já está pacificado. Alguns estados você consegue recuperar isso mais fácil, o caso de São Paulo. Uns estados são mais difíceis, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Mas quem não conseguiu, pode contar com a gente, que a gente tem a manha para poder fazer, para recuperar esse ICMS no Rio de Janeiro. A gente tem tecnologia e sabe fazer. E está tudo certo. Aí arquivou essa informação, né? Conseguimos recuperar a diferença de ICMS entre preço na aquisição projetado e preço de saída. Saiu a mesma decisão para PIS/COFINS ST. Mesmíssima história. Então, o que saiu? Também transitou em julgado, também no Supremo Tribunal Federal, também um julgamento em repercussão geral que vale para todo mundo.
dizendo agora não mais somente o ICMS, o PIS/COFINS ST também. Então, quando você paga PIS/COFINS ST a mais e você vende por um preço menor, você tem direito de recuperar o PIS/COFINS pago. Então, está aqui, ó, PIS/COFINS recolhido a mais, em razão da divergência do fato gerador presumido na aquisição e o PIS/COFINS efetivo quando você vende, é devido ao concessionário a restituição da diferença de contribuição para o PIS/COFINS recolhido a mais no regime de PIS/COFINS ST, se o teu preço efetivo de saída for menor do que o preço considerado a base presumida na entrada, né? Então, que bom, que já havia para ICMS, tem para PIS/COFINS ST também. E aí eu fui fazer a conta. Aí, bom, quem é que tem PIS/COFINS ST? O Aparício conhece melhor que eu, duas rodas, né? Duas rodas, o PIS/COFINS é ST. Aí eu fui lá, pum, calculei. Quando eu fiz a primeira concessionária de moto, me assustei, porque o preço efetivo de saída de duas rodas, ele é maior do que o preço de presumido na entrada, é diferente do carro, porque a margem da moto é muito maior do que a margem do carro, do ponto de vista percentual. Então, na hora que eu calculo o preço efetivo de saída, o PIS/COFINS da moto, e vou ver quanto eu tenho a recuperar quando eu comparo com o preço de entrada projetado, ferrou, porque é o contrário. Se eu fosse fazer a conta, eu teria PIS/COFINS a complementar e não PIS/COFINS a restituir, porque a base real é maior do que a base projetada. Conclusão, produto natimorto, né? Porque juridicamente viável, economicamente inviável. Tranquilo até aqui, né? Agora vamos para o que interessa. Há alguns dias atrás, aqui é que está a cereja do bolo, saiu no Supremo Tribunal Federal, julgando um processo de uma concessionária, o que o STF fez? No acórdão dele, ele equiparou a monofasia do carro 0, 4 rodas, ao PIS/COFINS, ao ST. Ele falou, gente, as leis são diferentes, né? Monofasia e ST. Mas eu STF, estou declarando que na prática é a mesma coisa. Quando você lê monofasia, leia-se ST. Olha o acórdão do STF. O STF, julgando esse processo de uma concessionária, esclareceu que o regime instituído pela Lei 10.485, que é a lei da monofasia de automóveis, 4 rodas, né, diz o seguinte: essa lei da monofasia para veículo 4 rodas, ela não é uma verdadeira monofasia. Inacreditável, porque a lei fala de monofasia, né? É a lei da monofasia do segmento automotivo. Aí o STF julgou que não é uma monofasia, não, mas sim uma forma de substituição tributária para frente. Ou seja, o STF está dizendo assim, onde você lê monofasia, leia CST, porque é a mesma coisa. E ele continua. Isso porque a alíquota global de 2 de PIS e 9,6 de COFINS, que dá 11,6, representa a soma das incidências ao longo da cadeia, com a revenda final tendo sua alíquota zerada. É verdade, quando a concessionária ela revende um carro zero, o PIS/COFINS é zero, né? Não é que seja zero, é zero na etapa dela, né? Porque já, né? Também é Já zero foi na etapa. recolhido. Já foi recolhido, né? Está embutido no preço porque foi recolhido na etapa anterior. Então, a majoração dessa alíquota na origem atua de forma semelhante, aí vem o STF reforçando, a uma margem de valor agregado, típica da substituição tributária. Então, o STF, neste processo de uma concessionária de automóveis, 4 rodas, equiparou a monofasia ao ST, dizendo que é a mesma coisa. Bom, se é a mesma coisa, então peraí, porque se é a mesma coisa, eu vou olhar para esse outro julgado aqui, também do STF, já transitado em julgado, em repercussão geral, que vale para todo mundo, que diz que nesse julgado, quem pagou mais PIS/COFINS ST tem direito de recuperar. Olha que legal. Quem pagou mais PIS/COFINS ST tem direito a recuperar. E se monofasia é igual a ST, então, meu amigo, isso aqui, ó, que eu estava aplicando para moto, porque moto é PIS/COFINS ST, se são conceitos equivalentes, eu quero aplicar esse direito de recuperar o PIS/COFINS também para o segmento aqui de 4 rodas, né? Fazendo uma conta de padeiro aqui, isso significa que você vai ter aqui a recuperar, né, aqui o caso de um carro, veículo 4 rodas, né? Você compra da montadora por 1 milhão, por hipótese, aí você tem 11,6 de PIS/COFINS, monofásico, dá 116, aí a concessionária revende esse carro aqui considerando o preço de compra mais ICMS, projetado, né? Que o ICMS ST já está embutido.
mais 6%. Se fosse calcular o PIS/COFINS efetivo sobre o preço de saída, daria 98, mas foram recolhidos 116, então foi recolhido 17 mil a mais aqui. 17 sobre 1 milhão, 1,8%, com Selic 2%. Então, a grosso modo, o valor que as concessionárias têm a recuperar, está sentado, né? É 2% de tudo que ela comprou nos últimos 5 anos. 2% de todas as aquisições dos últimos 5 anos. Isso aqui pode parecer pouca coisa, mas é muita coisa. Você pega uma concessionária que, sei lá, comprou 500 milhões por ano, 5 anos, 2,5 bi, né? 2%, 50 milhões. Pega um cara que comprou 100 milhões por ano. Tá bom. 100 milhões por ano, 5 anos, 500 milhões. 2%, 10 milhões, fora a Selic. Então, aqui é muito dinheiro, né? Esse produto aqui, por uma questão de honestidade intelectual, quem gosta de risco, dá para fazer. Mas eu acho que se fizer de forma administrativa, você pode tomar um susto. Se a Receita não pegar, você se deu bem. Mas se ela pegar, você vai tomar um susto. Porque o que acontece? Eu tenho segurança jurídica para recuperar o PIS/COFINS ST, né? Ninguém tem dúvida que você concessionário, vendeu por um preço menor do que o considerado. Está pacificado. Então, que você vendeu mais barato do que o preço projetado, está dado. Que você tem direito de recuperar o PIS/COFINS pago a mais também está dado, porque a decisão é transitada em julgado e é em repercussão geral, está tudo certo. O nosso ponto aqui de fragilidade para fazer pela via administrativa é porque a decisão que equipara a monofasia ao ST, essa decisão ela é individual. E uma decisão individual, ela só gera efeito para aquela concessionária. Então, aquela concessionária que teve decisão transitada em julgado, onde o STF equiparou a monofasia ao ST, ela já pode fazer, ela pode avançar. Porque ela tem uma decisão transitada em julgado para si. Agora, essa decisão transitada em julgado dela não é uma decisão em repercussão geral, que vale para todo mundo. A hora que sair uma decisão em repercussão geral, uma decisão coletiva, aí a gente pode mandar bala. E enquanto não sair essa decisão coletiva, a minha orientação é entrar com um mandado de segurança, esperar transitar em julgado, que a hora que transitar em julgado, a gente vai até a Receita Federal e faz a habilitação. Então, diferentemente dos dois produtos anteriores, que a gente consegue fazer pela via administrativa, esse aqui eu também consigo fazer, mas recomendo que você não faça. Recomendo que você, como dever de casa, ingresse com mandado de segurança para não ter sucumbência e aguarde o trânsito em julgado. Dúvidas, perguntas? Uma pergunta, Zé Carlos. Esse mandado de segurança pode ser impetrado pelo Sincodiv Pode. a favor dos seus afiliados? Certamente. Pode ser pelo Sincodiv, pode ser individual, pode ser. Até recomendo que façam os dois, né? Judiciário tem. E aí o que sair primeiro, aí você usa. Abre mão do outro e usa. Ok. Maravilha. Vamos para fechar o pacote, então, comandante? Vamos para o último. Já Fala agora. esgotamos? Falta só mais um agora. Mais 1/2, Não, né? falta 2. Falta Faltam o dois. PIS e COFINS sobre bonificação da montadora e o IRPJ TCS-L sobre o retorno das financeiras, que basicamente são receitas muito parecidas. Exatamente, comandante, como você falou. Então vamos nessa. Vamos falar de bonificação e comissão de concessionário, né? Que história é essa? Hoje em dia a gente até brinca, né, que as concessionárias são bônus dependentes, né? Porque dependendo do carro, do segmento, você ganha mais dinheiro com o bônus que você recebe da montadora do que propriamente com a margem do carro, né? Então, o que é a bonificação? Para a Receita Federal, a bonificação ela é uma receita sujeita ao PIS/COFINS, né? Para nós empresários, não. O bônus ele é uma receita sobre a qual não incide PIS/COFINS, né? Porque na verdade trata-se do mesmo carro, né? Eu não tenho uma receita nova. É a venda do carro que tá gerando o bônus, né? Qual é o ponto? No judiciário, hoje, a posição está dividida sobre a incidência de PIS/COFINS ou não
na receita de bônus das concessionárias, né? Então a gente tem hoje, antes de entrar aqui na continha, tem 2 julgados no STJ. Um reconhece que as concessionárias não têm que pagar o PIS/COFINS sobre bonificação. Maravilhoso, né? O outro julgado do STJ diz que o bônus é uma receita financeira e as concessionárias têm que pagar o PIS/COFINS. Então, como essa bola está dividida, a gente está aguardando sair o julgamento mãe, o processo paradigma, que é aquele julgado que de fato vai sedimentar a jurisprudência. Então, hoje a bola está dividida. A Receita Federal não reconhece, porque a Receita Federal fala assim, não, eu só reconheço a não incidência de PIS/COFINS sobre receita de bonificação se isso já vier em nota, se for um desconto incondicional concedido, né? Então, contabilmente, o desconto incondicional tem esse nome porque ele não está condicionado a nada. Ele já vem na própria nota. Então, a montadora, por hipótese, poderia vender o carro por 100, mas ela já vende por 98. Então, como ela já declara na nota que o que está dando um desconto de 2, esses 2, portanto, eles não estão sujeitos à incidência de PIS/COFINS. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o bônus, por natureza, ele é um cara que você só vai saber se vai receber ou não se você cumprir algum requisito posterior, porque depende de você bater uma meta. Então, na hora que você compra o carro, você não tem como saber se você vai bater a meta. Então, como é que a montadora vai dar o desconto na nota fiscal por ocasião da venda se a montadora não sabe se a concessionária vai cumprir a meta? Aí é difícil. Quer dizer, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, como você já está comprando o carro pelo valor cheio e o bônus vem depois, por mais que não seja um elemento novo, é o mesmo carro e, portanto, a mesma receita, a Receita Federal diz que você tem que fazer o pagamento do PIS/COFINS sobre bonificação. A deixa que eu quero deixar aqui, perdão da redundância aqui para você, é quem não está discutindo no judiciário tem que entrar com a ação. Porque a hora que sair o julgamento do processo paradigma, provavelmente vai haver modulação. Então, quem já tiver com o processo distribuído no judiciário vai ter, se a decisão for favorável, vai poder recuperar 5 anos para trás da data da distribuição da ação. Então, quem não entrou com a ação tem que entrar com a ação agora. Então, o primeiro dever e é um mandado de segurança para não ter sucumbência, né? Acho que algumas concessionárias, muitas já entraram, algumas não. Quem não entrou tem que entrar, tá? E o segundo dever de casa é que já resolveram o problema. Quem resolveu o problema? Tem uma montadora, que o diretor lá, ele é um cliente nosso aqui, e ele é um gênio. O Aparício sabe quem é, colega nosso lá de Brasília. Como é que ele resolveu o problema lá, não só para a concessionária dele, mas para todas as concessionárias? Ele criou um FDIC, e aí é uma dica que eu quero dar para você conversar com o teu sócio aí para levar para a tua montadora, porque só existem 2 montadoras que fazem dessa forma no Brasil. Dos 50 vinculados à FenaBrave, só 2 fazem, 48 não fazem ainda. Então tem um universo, um oceano azul para explorar aqui. Então o que ele fez lá? Ele montou um FDIC, olha que sacada dessa montadora lá. Ele montou um FDIC e ele faz o seguinte, ele vende o carro pelo preço cheio, sem qualquer tipo de desconto ou bônus, porque você não sabe se a concessionária vai cumprir a regra, e ele acompanha o atingimento das metas pela concessionária. E aí, quando a concessionária atinge a meta, ela ganha um benefício financeiro que vai para um FDIC. Que eles chamam isso de metodologia, a Paris conhece melhor que eu, eles chamam isso de metodologia caixa d'água, né? E aí Isso você aí. vai, né, comandante? E aí eles vão enchendo lá a caixa d'água. A concessionária bateu a meta e ganhou um prêmiozinho que não vai receber em dinheiro. Transborda e vai para o FDIC. Bom, comandante. Transborda e vai para o FDIC. Aí vai lá, transborda e vai para o FDIC. E vai para o FDIC. Mas não paga para a concessionária, porque se a montadora pagar esse benefício, esse bônus para a concessionária, como está fora da nota fiscal de aquisição do carro, a Receita Federal vai exigir que você pague o PIS/COFINS sobre isso. Então não paga, só contabiliza. Contabiliza, vai batendo meta, vai crescendo. Né? Aí chega um ponto, como a Paris falou, a caixa d'água transbordou, atingiu aquele limite lá. Aí o que a montadora faz? Olha a sacada dos caras, cara. Ao invés de ela fazer a transferência desse troço para a concessionária, que caracterizaria uma receita de bonificação e teria que pagar PIS/COFINS, não. Ela converte isso em desconto incondicional concedido nas aquisições futuras. Então, as próximas aquisições
que a concessionária fizer junto à montadora já vem com um preço menor, reflexo daquilo que aconteceu. E aí, como já vem com um desconto em nota, um desconto incondicional concedido, não há que se falar em pagar PIS/COFINS sobre esse negócio. Isso já está de pé, a solução é simplesmente genial, pena que só 2 montadoras fazem isso no Brasil até hoje. Essa solução resolve o problema lida muito bem com essa questão de Porque na PIS/COFINS. teoria você vai vender algumas unidades com prejuízo, já sabendo que vai ter esse bônus, tá? De performance, e lá na frente você vai retirar algumas unidades a um custo menor que vai compensar os prejuízos anteriores, sem tributação. Espetacular, né? Isso aí também a gente quebrou cabeça, levou um tempo para chegar nessa fase aí. É uma evolução do FDIC, tá? Isso mesmo, excelente definição, já incorporei, é uma evolução do FDIC. Agora, por que que a gente... Agora, Parício, muita montadora não faz isso, não ajuda o concessionário, não custa nada para ela, cara, esse negócio, velho. Pô, Eu posso te dizer o seguinte, montadora americana tem é muito isso. medo de fazer isso, tá? Ou montadoras de outras origens ali, que são mais agressivas, considero como uma coisa normal. E não é ilegal, tá? Da forma como tá proposto ali. Muito bom. Maravilha. Então, 2 deveres de casa, né? Escalar isso para o teu dono, para ele ver levar para a associação das concessionárias para tentar negociar com a montadora, já sabendo que é muito difícil. A montadora americana, como a Paris falou, é um saco, os caras enchem o saco, mas acho que a água mole em pedra dura às vezes funciona. E 2, quem não entrou com ação judicial tem que entrar com ação judicial. Diferente disso, é arriscado você não pagar PIS/COFINS. Teve algumas concessionárias que tomaram um susto um tempo atrás, porque a Receita Federal viu que as grandes concessionárias não estavam pagando PIS/COFINS, foi lá e falou assim, vocês têm um prazo de 30 dias para regularizar, sob pena de eu autuar. Foi um barata voa. Todo mundo, quer dizer, todo mundo. As grandes regularizaram, muitas que não são gigantes não regularizaram e a Receita até hoje não pegou. Por isso que eu acho que no mercado, o Aparício, talvez 50% das concessionárias não paguem PIS/COFINS sob bonificação. Estão correndo risco. E a cada ano que passa, venceu o 5º ano, virou 6º ano, a Receita não pode mais cobrar, né? Então, Exatamente. Ô, Zé Carlos, fala, comandante. então, nessa situação aí, enquanto a caixa d'água não vai transbordar, evidentemente, mensalmente, eu vou ter o rendimento do FDIC, sobre ele vou pagar o PIS/COFINS, né? Normal, Sim, né? não, Mas lá na 465. frente, como o Aparício falou, lá na frente, quando a gente começar a comprar veículos com o uso do FDIC disponibilizado, vai compensar tremendamente. É isso aí. Exatamente isso. Entendi. Muito que bem. E último ponto aqui é a questão do tratamento da receita financeira, né, do rebate financeiro, do repasse financeiro, como se quiser chamar aquela remuneração que te é paga pelo intermediário financeiro no financiamento de automóveis, né? Então a gente sabe que isso também, dependendo da concessionária, também é uma receita bem significativa, né? Aquele percentual que eles usam hoje está na faixa de 6%, já foi mais, né? Tem aqueles múltiplos que você usava lá e tal. Enfim, eu vejo que muita concessionária ainda trata essa receita financeira diretamente como receita da própria concessionária, que geralmente é optante pelo lucro real e que quando recebe alguma coisa está sujeito a uma carga lá de 34%, né? Então, por exemplo, tem uma concessionária que a gente cuida aqui no Rio. Pô, a receita financeira dela, nem sabia que era tanto dinheiro, foi 5 milhões num determinado trimestre. E aí ela pega essa receita que ela recebe do banco, joga para resultado, 5 milhões viram lucro, e ela paga 34% lá de RPJ e CSLL sobre essa receita financeira. Aí a gente levou lá para ela a possibilidade de usar o JCP, quer dizer, vai ficar aí alguns trimestres tributando zero, ou tributando zero não, tributando ao invés de 34, tributando 19, ao invés de 34, né, por conta da diferença de alíquota, já ficaram felizes, né? Mas além do JCP, que é um caminho bom, você tem ainda a possibilidade de colocar essa receita financeira num outro CNPJ optante pelo lucro presumido, né? Que Porque é o que os grupos fazem.
que é o que os grandes grupos fazem. Porque se você mantiver essa receita financeira no lucro real, você vai pagar 34% de IRPJ e 9,25%, ou dependendo de como você vai tratar, 4,65%, né? Porque receita financeira tem um percentual diferenciado de PIS/COFINS. Aí morrer em 40 e tanto, 50% lá de imposto na largada. É muito dinheiro esse negócio, né? Um caminho que você tem é abre um CNPJ a outro, e aí chama o teu correspondente financeiro e faz um contrato com ele no CNPJ da empresa optante pelo lucro presumido. Porque a carga tributária sobre esse retorno dos bancos lá no presumido, você vai morrer lá em menos da metade, que você vai ter lá 34% de IRPJ sobre 32%, que vai dar 10,88, com mais 4,65 de PIS/COFINS, vai morrer em 15% contra quase 50%. Né? Então a sugestão é crie um CNPJ no presumido e faça um acordo com o correspondente financeiro para você receber esse retorno financeiro lá. Muito importante, agora vem aqui, né, o dever de casa. Se você simplesmente, por favor, preste atenção, se você simplesmente fizer um acordo com uma empresa do lucro presumido, faturar pela empresa do lucro presumido, não fizer mais nada, se você não for fiscalizado, você vai marcar alguma. Mas se for, a Fazenda pode interpretar como grupo econômico e mandar você tributar pela empresa do lucro real. Então, pelo amor de Deus, se você vai colocar isso numa empresa pelo presumido, tem que fazer conta para ver se vale a pena, geralmente vale, crie uma estrutura para justificar que essa empresa do lucro presumido, ela existe de fato, né? Então, pô, você vai ter um financiamento lá, contrata o funcionário que vai dar o suporte para o financiamento pela empresa do lucro presumido. Bota o cara numa salinha lá operando para mostrar que essa empresa do lucro presumido de fato existe, tem a prestação do serviço, tem funcionário registrado, tem toda uma estrutura para você contar. Porque aí, beleza, tá no mesmo endereço, claro, tem que estar. O Joãozinho vai lá na concessionária comprar o carro, o correspondente financeiro tem que estar lá na concessionária também, né? Mas se você tem equipes diferentes, tudo direitinho, contrato separado, conta corrente separado, você consegue sustentar esse troço. A economia costuma ser muito, muito significativa. Fala, Maxwell. Eu concordo com essa situação de divisão, mas isso não funcionaria como uma SCP, não? Não poderia Comandante, funcionar como uma SCP, uma sociedade de eu, conta participação? É, então, assim, ó, eu adoro SCP, tá? Tanto que aqui na Oliveira e Carvalho, eu devo ter quase 100 pessoas aqui dentro trabalhando comigo, mestre. Talvez eu tenha 20 ou 22 SCPs, né? Com os meus parceiros comerciais eu tenho SCP. Então eu sou o usuário mor da SCP talvez há 20 anos. Qual é o ponto aqui, Maxwell? É que a Receita Federal tem uma tremenda má vontade e você ainda tem uma questão psicológica que é assim, ó, cachorro mordido de cobra tem medo de minhoca. Né? Você tem alguns concessionários que já tomaram um susto, que tinham isso, aí usaram um modelo parecido com o que a gente está falando aqui, só que não fizeram o dever de casa, aí foram autuados e passaram a tributar tudo na empresa do lucro real de novo. Então, a minha sensação é que se você fizer isso com uma empresa, um CNPJ independente, talvez você tenha mais robustez para comprovar isso numa encheção de saco. Então, eu que adoro uma SCP, acho que pode parar de pé na SCP também, mas se você quiser uma camada extra de proteção, eu faria vir uma empresa com CNPJ distinto, tá? Entendi. Valeu. Falei, mestre. Comandante Aparício, fechamos 5 produtos aqui à disposição para perguntas. fica a plateia aí é que tem que se pronunciar. Só quem se pronunciou foi o Maxwell, o Denison. Eu dei alguns pitacos aí e tudo mais. Acho que a O missão. assunto é, o assunto é extremamente interessante. Todos eles são altamente rentáveis. Agora, cada empresa tem que fazer a sua lição de casa, fazer a sua apuração, ver o que é possível e o que vale a pena fazer, e aí você orienta eles. Essa é a minha sugestão. Show de bola. Ô, Zé Carlos, Fala, comandante. então, no sentido aí de defender essa questão do FDIC ser organizado pela montadora para lá ser depositadas bonificações, Uhum. para a montadora, o que vai implicar? Nada. Só até uma Mas, questão. lá na frente, quando ela for
quando for disponibilizado o fundo, o FDIC, para ele servir de desconto nas futuras aquisições, para ela vai ser prejudicial, não vai? Porque ela vai faturar menos. Ela Ou vai... estou enganado? Não, porque Não. não, para ela é despesa. Fala, São Paris. os vasos comunicantes aí, Delson. Durante alguns faturamentos, ela foi faturando pelo valor cheio. Por que ela dá bônus? Porque o preço está fora da realidade de mercado. Mas ela já embolsou esse dinheiro, tá? E lá na frente, o concessionário foi vendendo, tendo prejuízo e tudo mais. Aí ela, como guardiã da lucratividade do concessionário, o que não é verdadeiro, tá? Ela diz: não, deixa agora eu compensar, porque você fez a lição de casa, você tirou a cota, aqueles produtos de menor giro, você já foi penalizado no Forplan, aquela coisa toda, eu vou dar esse bônus aqui lá no FDIC, onde você é um dos sócios junto conosco. E aí compensa. A montadora não. Eu acho que não é preocupação do concessionário, essa parte aí. Complementando a orientação do Aparício, Odélison, você está pensando assim, puta, ela vai faturar menos, vai receber menos. Deixa eu dar duas perspectivas para você. A primeira é, vamos imaginar que uma montadora ela vai vender o carro por 100 mil para você, e aí você bata a meta e ela resolve te pagar 2 mil de bonificação. Então, ela te vendeu por 100, ela botou 100 mil no caixa, e depois ela te pagou 2 de bonificação. Você concorda que o líquido dela foi 100 menos 2, 98? Sim. Maravilha. Qual é a diferença dela já te vender o carro por 98? Nenhuma, percebe? Para ela, nenhuma. Porque entre ela vender 100 e te devolver 2, o net dela é 98. Na compra futura, ela vai te vender por 98. Você fala, pô, ela está recebendo menos. Não. Ela receberia 100 a devolver 2, ela já está recebendo os 98. Então, é 98 de uma forma, 98 de outra. Seja faturando 100 ou devolvendo 2, ou faturando 98, o net para a montadora é 98. Então, não tem prejuízo, não. E ela poderia usar isso até como moeda de troca, com ajuda concessionária, cara. Que para ela não vai ter vantagem nem desvantagem, mas, pô, para o concessionário faz diferença. A tua margem é muito apertada. Foi? E outra coisa. Então, assim, de uma forma drástica, né? Ela vai sangrar o concessionário agora para dar o sangue lá na frente. É isso. Porque ela testa o mercado. O mercado não paga sem qualquer coisa neste veículo. O mercado paga 95, 93 e tudo mais. Então, ela já está tendo um overprice de 2, que é isso que o Zé Carlos falou e que ela está guardando. Lá na frente, ela vai devolver esses 2 que ela já cobrou 100 anos. E outra coisa, para você ter direito a esses 2, no caso da concessionária, você precisa ter instalações, você precisa seguir uma série de coisas. É tipo, para quem é mais antigo, a gincana que havia na escola. Se você fizer tudo aquilo ali, você vai receber os 2. Eu te digo, convivendo com o outro lado da montadora, que metade da rede recebe. A outra metade não recebe. Ou porque não tem capital de trabalho, ou porque não teve treinamento de vendedor, ou porque não utiliza os sistemas, os aplicativos que ela sugere, entendeu? O índice de satisfação de cliente é baixo. Então, metade recebe e metade não recebe. Então, na realidade, dos 100, ela paga 1 só, não 2, porque ela só paga para 50%. Então, diante do cenário atual, financeiramente, eu preciso, né, vou precisar do capital agora e não futuramente. Então, assim, só aquele que tiver bem capitalizado que vai poder fazer esse jogo, né? Porque se eu contar com a bonificação para gerar o meu capital, eu não vou poder esperar a caixa d'água transbordar. Você vai ter uma carência de alguns meses até arrumar a casa, né? Talvez aí 3 ou 6 meses. Tem esse prazo de arrumação de casa, sim.
que depois vale a pena. Não tem um delay tão grande assim. 60 dias isso retorna, praticamente. A montadora obriga você a trabalhar com estoque de 45 dias, então 60 não é nada. Muito bem. Último ponto aqui, os contatos estão aqui, então tem e-mail aqui no chat, tem telefone aqui no chat e respondendo à solicitação aqui do Antônio Carlos Boca, tem os temas que foram tratados aqui no chat também. As apresentações eu vou endereçar para o Aparício e depois o Aparício passa para a turma, Aparício, é isso? Como é que você quer fazer? Passo. Então vou Passo endereçar. mediante circular para todos os associados. Combinado. Então a gente vai disponibilizar esse material hoje para o comandante para ele passar. Último ponto é, quem ainda não levantou as oportunidades de recuperação de impostos, aproveite aqui, por favor. Tem aqui o QR Code aberto aqui na tela, basta que você abra a câmera do seu telefone celular, projete aqui espete aqui e vai aparecer para você, nesse QR Code, um link para uma plataforma chamada Termômetro Tributário. O termômetro tributário é um robozinho que a gente fez aqui usando uma tecnologia tipo ChatGPT e ele faz uma varredura do teu CNPJ, identificando tudo que tem de possibilidade de recuperação de impostos ainda não explorado na tua concessionária. São 60 possibilidades diferentes de recuperação de impostos. Nem todas vão caber para você, mas a hora que você espetar aqui e preencher os dados, você já vai receber no teu e-mail lá as oportunidades que você tem de recuperação de impostos quem ainda não fez, tá? Então, para te ajudar a fazer uma leitura completa do que dá para ajudar a melhorar o fluxo de caixa. Comandante, da minha parte é isso. Obrigado, Zé Carlos, mais uma vez aí por disponibilizar o seu tempo. Hoje a gente ficou 1h30 no ar aí conversando, tá? Espero que você tenha dirimido as dúvidas dos presentes. Esse termômetro que você coloca ali no final, ele é fundamental. Eu digo, todas as empresas deveriam consultar e avaliar até que ponto é interessante fazer a recuperação administrativa ou seguir outro caminho aí, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Zé Carlos, pela sua paciência, tá? E pela sua sapiência de passar um Prazer. pouco dela para todos nós aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Ok? Semana abençoada para nós. Deus quiser. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Paris. Obrigado, Zé Carlos.